E aquele encontro meio absurdo do homem com o próprio espelho, né? O cantor que se transveste de si próprio, né? Sim. Tenta imitar a si próprio. Isso, cara, né? foi bom que você falou. Castilho Hernández. O nome já é uma paródia, já é um bolé. A gente vem vivendo essa crise do imediato, né? De as pessoas estarem o tempo todo conectadas, das pessoas estarem todo o tempo tweetando e tal. E este conto fala um pouco disso, de como é que um popstar vira popstar e depois a decadência dele. Como é que as pessoas não acompanham tanto o processo longo, o longo processo de morrer, como diria um livro oferecido a Cícero Dias, esse longo processo de decadência dos ídolos, das pessoas que nós conhecemos e tiveram repercussão na nossa formação, como alguns cantores, alguns escritores e tal. Então eu venho também escrevendo sobre esses personagens, ou seja, a decadência. O que significa isso de fato? Né? Em que tempo você pode imaginar que uma pessoa é decadente? Por exemplo, o escolhido lá pelo BBB, por exemplo, um programa de televisão, em uma semana ele é decadente. Ou seja, a decadência está chegando mais cedo do que a gente imaginava. Então é sobre esses intervalos, lógico que um pouco de romantismo, porque é um personagem que eu vinha já alimentando há algum tempo. Aqueles 15 minutos de fama que o Aldo Horror falava, são 15 minutos mesmo. Não é metafórico. Eu acho que são 140 caracteres de fama. Né? Mas essa coisa do duplo que você falou também, ou seja, na verdade o que é o original e o que é a cópia, até onde a gente não vai assimilando somente as cópias. E quando a gente, principalmente na poesia, eu escrevi agora há pouco um artigo sobre poesia que dizia isso, a poesia não mudou, nós é que mudamos. Então, os poetas mudaram porque o nível de sensibilidade da gente mudou. Então, os poemas hoje são inferiores porque a nossa sensibilidade tem sido inferior. Né? Então, é essa coisa. O que o Castilho Hernandes, aquele personagem, quando ele se depara com alguém que parece tanto com ele, que consegue superá-lo, no grande ofício de ser ele mesmo, ele se vê derrotado pela sua imagem. Entende? Então, essa coisa do duplo me alegra muito. Agora, essa questão que a gente está falando exatamente dessa mudança de tonalidades da sensibilidade, né? A questão do lirismo, né? Quer dizer, voltando o velho, que era uma grande mentira do João Cabral, que ele se dizia o antilírico, né? E é uma grande mentira dele, porque ele era lírico, né? Sim. Ao seu extremo até. Agora, quer dizer, como é que entra, no caso do escritor de prosa, essa questão de você, de certa forma, criar uma linguagem que seja um tanto quanto lírica, mas que mantenha essa necessidade dos certos toques de crueldade que pede a modernidade, digamos assim. Como é que se dá isso? Algumas palavras perderam especialmente o significado. Lirismo foi uma delas que perdeu o significado. Se nós pegarmos, por exemplo, a poesia lírica na sua essência, nós veremos o quanto há de tragédia e comédia também na poesia lírica. A gente é que começou a pensar a arte de forma muito setorializada. A gente começou a criar curadorias para tudo. Então, quando se fala em lirismo, mesmo na tragédia, as pessoas não conseguem entender. O lirismo na literatura que eu pretendo fazer, a que eu faço, e vejo, inclusive, alguns outros contemporâneos fazerem, é exatamente que uma literatura que exprima algo. Aí está a lira, algo que você possa exprimir. Se isso vai por uma corrente mais trágica ou mais cômica, é a questão da forma que vai indicar isso. Mas no contexto, essas coisas são quase impossíveis de se separar. As pessoas confundem um pouco o lirismo na prosa com o barroquismo na prosa. É uma coisa completamente diferente. Eu posso ter um texto, como eu pretendo e prefiro, um texto cada vez mais econômico e mais profundamente lírico. Entende? Então, são essas razões e asserções nas escolhas do escritor que tem que ser bem pesadas, dependendo de que caminho ele queira trilhar. Nada contra os barrocos, nada contra as gorduras do texto, não nada contra. Há textos belíssimos assim também, na escola russa, por exemplo. Né? Mas, hoje eu vejo de forma muito mais atraente um texto econômico, simples, que tenha também a possibilidade das pessoas se entreterem com ele. Não é somente de literatura que eu estou falando, mas de entretenimento. Eu vejo o cinema, por exemplo, se apropriar muitas vezes do conteúdo da literatura e transformar isso em entretenimento, e não vejo a literatura se transformar também em entretenimento. A minha preocupação, e eu venho fazendo isso enquanto falo no Brasil, nessas leituras que estou fazendo, é transformar literatura em produto de mercado, de entretenimento, sem romantizações. Talvez o lirismo que as pessoas falem nisso seja o exagero de romantização no ofício de escritor. E isso eu combato. Agora, existe também uma certa visão do próprio escritor
de que ele distancia a obra de entretenimento da obra, digamos assim, mais pensante, mais reflexiva, né? Humberto Eco já demonstrou que isso é balela. Balela. O nome da rosa está aí. E isso já tinha feito Borges, enfim. Leiam romance com prazer, embora sejam romances aprofundados. Exatamente, não é esse certo medo da comercialidade, da comercialização do seu produto que faz com que o escritor, de certa forma, fuja dessa literatura de entretenimento? Eu acho que tudo tem a ver especialmente com essa romantização mesmo. Mais especialmente, eu acho que tem a ver, no caso da literatura, com uma ilha de mitos que se estabelece em torno dos conceitos, da teoria literária, da teoria crítica, e que o texto parece ser algo de especializados, o texto parece ser algo de iluminados, né? Nós já vimos onde foram dar essas sociedades secretas, né? Então, eu acredito que nós temos que abrir um pouco essa possibilidade. Não há nada de mal na literatura de entretenimento. Nós é que viemos de uma formação cultural, educacional, absolutamente fascista. Nós só entendemos que alguém pode se portar como conteudista da sociedade se ele vier de uma academia, se ele for filósofo de formação, se ele falar alemão em 3 ou 4 entonações. Ou seja, nós é que criamos o tipo escritor. Nós criamos o tipo escritor, o tipo cineasta, o tipo poeta, né? Os fotógrafos, por exemplo, querem ser filósofos o tempo todo. Uma fotografia é só uma fotografia, mas às vezes é necessário criar uma teoria para isso, né? Agora, você está escrevendo ainda, né? O Homem que Levaria o Primeiro Tiro, né? Que é um romance que você deve sair este ano ainda. Este ano pela Iluminuras. Mas você está fazendo um ciclo de leitura já desse livro, mas que ainda não está terminado. Quer dizer, esse ciclo está, de certa forma, influenciando na confecção do livro? Sim, sem dúvida. Eu disse ao Samuel que vou parar de fazer as leituras, senão não termino o livro. Mas as leituras têm sido muito importantes para mim, sim. Tem a ver exatamente com essa postura do escritor como agente do entretenimento e também como agente cultural, né? Eu tenho feito leituras em algumas capitais do país e vejo que a plateia se mostra muitíssimo interessada nessa coisa sagrada, entre aspas, que é a criação literária. Então, muitas das cenas que eu elejo e escolho, era como se fosse nada mais publicitário, nada mais comercial, portanto, nada mais mercadológico do que essa questão das pesquisas qualitativas. Então, eu junto um grupo de pessoas que gostam de literatura, às vezes pessoas até que não gostam tanto de literatura, mas de preferência que tenham gosto pela leitura, e leio algumas cenas e discutimos algumas cenas. Lá em Salvador, por exemplo, o romance perdeu 3 palavras. Porque uns escritores disseram, essa palavra está demais, Cid. Então, perdi 3 palavras lá em Salvador, isso foi muito bom. Ou seja, eu vivo brincando nessas sessões de leitura, porque também não é nada inventado, mas é uma reedição das leituras públicas de inéditos que aconteciam, por exemplo, na década de 40 nos Estados Unidos. O Truman Capote, por exemplo, fazia isso e tal. Então, eu costumo brincar de advogado do diabo. Eu leio uma cena e digo, essa cena vocês acham que é uma cena absolutamente estúpida? Eu sei que essa cena é a cara da ficção contemporânea brasileira, cheia de bobagens da violência. O que é que vocês acham? As pessoas começam a defender a cena em relação a mim, que estou atacando, e é muito engraçado, porque, de fato, isso sempre vem não competindo, mas me fazendo assimilar melhor o que é que as pessoas gostam de ler e o que é importante que a gente possa registrar, que não o lugar comum da literatura contemporânea, que eu acho que vive sim um pouco